aniversariante tinha de maravilhoso como filósofo e nos seus textos de economia política, ele tinha de terrível, de poeta. Mas tem alguma coisa ali nos poemas de amor de Marx, para Jenny, sobretudo, que denotam já uma paixão taurina, né, que ele tem. E apesar dele ser um macho da época dele, um cara super apaixonado, né? E eu sou especialmente obcecada com os poemas de amor que ele escreveu para Jane antes deles se casarem. E traduzi um para ler aqui hoje nessa série da Boitempo, que eu traduzi imaginando Marx como se fosse um forrozeiro, assim. Porque os poemas são de fato muito cafonas, bregas, terríveis, né? E ele fala da lira que canta, que ecoa no corpo da musa, da amada, não sei o quê. E para tentar animar, apimentar um pouco o poema do nosso aniversariante querido, eu trouxe Marcos para Caruaru e escolhi o soneto de despedida número 1 para Jane. Esses poemas ele escreveu mais ou menos entre 36 e 41, antes deles se casarem, né? Se eu não me engano, eles casaram em 1843. E é um Marcos bem novinho e muito apaixonado. E aí, nessa tradução do Marcos Forrozeiro, falando para Genivalda, ele diz assim: vai, leva todo o mote glosa que meu amor aos teus pés entrega, e onde, com a melodia da rabeca, cintilante alma se aproxega. Mas, se o som deste eco que com os 8 baixos vibra, fizer bater assanhado pulso no orgulhoso coração que zabumbeia, então de longe testemunharei como a vitória de leve te traz, e assim, mais corajoso ainda lutarei. Mais poderosa soará a minha métrica, e transformada, mais livre será a minha canção, e será só doce a aflição, que então chorará a minha rabeca. É isso. Feliz aniversário, Marcos. Feliz aniversário pra gente que celebra esse homem maravilhoso. Vou ler uma carta que Marx escreveu no dia 8 de março de 1881, em resposta a uma populista russa que lhe tinha feito a seguinte pergunta. O seu trabalho é muito conhecido na Rússia e nós queríamos saber, ela era uma populista muito ligada ao movimento da Comuna Agrícola, Comuna Camponesa Russa, tem-se dito que o seu trabalho, que é muito influente na Rússia, no entanto, pode ser lido de maneira que não permite que a Comuna Russa tenha alguma probabilidade de êxito. Isto, ela deve ser eliminada, tomada pela burguesia e depois socializada. Enquanto outros dizem que a Comuna Russa pode ser o embrião de uma revolução socialista. O que é que o senhor pensa? Bem, Marx fez várias tentativas de resposta e a última resposta, que só se via a ser publicada em 1924, reza assim. Prezada cidadã, uns problemas nervosos que me têm apoquentado periodicamente nos últimos 10 anos impediram-me de lhe escrever mais rapidamente a sua carta de 16 de fevereiro. Também lamento muito não lhe dar uma resposta muito concisa à sua pergunta, porque uma pergunta que, aliás, me honra muito. Aliás, eu já tinha prometido um texto sobre este tema ao Comitê de São Petersburgo e, portanto, eu espero que agora, em poucas linhas, eu lhe possa dizer claramente e sem que fique nenhuma dúvida o que é que a minha chamada teoria diz e o modo como ela foi mal entendida na Rússia. Ao analisar a gênese do capital, da produção capitalista, eu digo, e cita do Capital, que no coração do sistema capitalista é a separação completa entre o produtor e os meios de produção. E acrescento que a expropriação dos produtores agrícolas é a base de todo o sistema. Só na Inglaterra é que este sistema foi levado a cabo com todo o radicalismo, mas nos outros países europeus está também a ser levado da mesma forma. Portanto, fim de citação. Quando eu falo da inevitabilidade histórica, o que eu lhe quero dizer é que a minha teoria se restringe expressamente aos países da Europa Ocidental. E a razão para esta restrição está no capítulo 33 do Capital, primeiro volume, que diz: a propriedade privada
fundada no trabalho pessoal, é superada pela propriedade capitalista privada que assenta na exploração do trabalho de outros, ou seja, no trabalho assalariado. Fim da citação. Ora, no caso ocidental, portanto, nós temos uma propriedade, uma forma de propriedade privada que será transformada numa outra forma de propriedade privada. No caso russo, no entanto, no caso dos camponeses russos, no entanto, é a propriedade comunal que teria que ser transformada em propriedade privada. Ou seja, a análise no capital não dá, portanto, nenhuma razão nem a favor nem contra a vitalidade da comuna russa. Os estudos, no entanto, os estudos aturados que eu tenho feito, inclusivamente a busca das fontes originais nos últimos anos, convenceram-me que a comuna russa é o fulcro para a regeneração social da Rússia. Mas para isso ela tem que ser libertada de algumas influências danosas e prejudiciais para que ela finalmente possa progredir em condições normais e, a partir daí, ter um desenvolvimento espontâneo. Termino, naturalmente, dizendo-lhe que fico muito feliz pela sua pergunta e que, com muito respeito, cara cidadã, me despeço. Karl Marx. Oi, gente, eu sou o Chico e eu fui convidado pela editora Boitempo a ler um trecho da obra do Marx que eu considero importante para mim e que dialogue com o nosso momento, na oportunidade da programação de aniversário do filósofo. São vários trechos que são fundamentais, que nos permitem reflexões muito importantes, mas eu escolhi um que está aqui nesta edição da Ideologia Alemã, na página 534, que é a sexta tese de Marx sobre Feuerbach, onde Marx diz o seguinte, abre aspas, Feuerbach dissolve a essência religiosa na essência humana. Mas a essência humana não é uma abstração intrínseca ao indivíduo isolado. Em sua realidade, ela é o conjunto das relações sociais. Feuerbach, que não penetra na crítica dessa essência real, é forçado por isso, a fazer a abstração do curso da história, fixando o sentimento religioso para si mesmo, e a pressupor um indivíduo humano abstrato, isolado. 2. Por isso, a essência só pode ser apreendida como gênero, como a generalidade interna, muda, que une muitos indivíduos de modo natural. Fecha aspas. O que é interessante nesse trecho é justamente a ideia de Marx de que a nossa essência humana não está ou não parte da individualidade, mas sim do conjunto de relações sociais onde esse sujeito está inserido. E nós podemos chamar isso de processo de humanização, de dialética da apropriação e objetivação do conhecimento, da cultura, de toda a produção humana produzida historicamente. E a desigualdade social, portanto, que é fruto da contradição capital-trabalho no nosso momento, do sistema capitalista, impede a humanização de muitos sujeitos, muitos grupos em nossa sociedade. E aqui eu quero falar hoje, principalmente, da população da periferia, dos trabalhadores da periferia, que hoje tem seu processo de humanização, de apropriação do conhecimento por meio da educação, prejudicado por conta dessa crise sanitária, política, social, da pandemia, mas, sobretudo, pelo capitalismo, né, que não permite, que barra essa apropriação e essa objetivação do conhecimento, da cultura, da produção humana, porque lucra com isso, subsiste, existe a partir de uma sociedade hierarquizada. E nesse momento de crítica, né, que nós estamos fazendo aqui, não podemos deixar de apontar que esse momento atual é um momento que explicita as contradições, mas que essas contradições já existem e são próprias do sistema capitalista. E se nós queremos pensar uma emancipação humana,
uma humanização. Temos que refletir sobre isso e esse trecho do Marx nos proporciona muito bem esta reflexão. Olá pessoal da Boitempo, aqui Christian Dunker, psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP. Nessa comemoração em torno do Marx, vou propor para vocês a leitura de uma passagem que está no volume 1 de Karl Marx, O Capital, edição da Boitempo, página 554. E o Marx está comentando um relatório, feito pelo governo inglês sobre o trabalho das crianças e como o trabalho envolve e afeta as nossas relações familiares. Termina esse relatório dizendo: crianças e jovens têm o direito à proteção da lei contra os abusos do poder paterno, os quais destroem prematuramente sua força física e os degradam intelectual e moralmente. É um relatório que está criticando o uso que pais, e mães também faziam dos seus filhos como trabalhadores, trabalhadores em casa, nas empresas, nas companhias, e o governo, enfim, fazendo uma crítica disso. Mas não foram, e agora eu saio do relatório, e entro no comentário do Marx. Mas não foram os abusos do poder paterno que criaram a exploração direta ou indireta das forças imaturas do trabalho pelo capital. Ao contrário, foi o modo capitalista de exploração que, ao suprimir a base econômica correspondente à autoridade paterna, fez o exercício dela degenerar em abusos nefastos. Por mais terrível e repugnante que pareça ser a decomposição da velha estrutura familiar, dentro do sistema capitalista, a indústria moderna cria, apesar disso, com o papel decisivo que reserva às mulheres, aos adolescentes e aos meninos, Buba, Kinder deve ser aqui, de ambos os sexos, nos processos de produção socialmente organizados e fora da esfera familiar, o novo fundamento econômico para uma forma superior da família e das relações entre os sexos. Seria naturalmente uma tolice considerar absoluta a forma germano-cristã da família, do mesmo modo que não se justifica este ponto de vista em relação à forma romana antiga, ou a grega antiga, ou a oriental, as quais se interligam numa progressão histórica. Além disso, é óbvio que a composição pessoal de trabalho constituído de indivíduos de ambos os sexos e das mais diversas idades, fonte de degradação e escravatura em sua forma espontânea, brutal, capitalista, em que o trabalhador existe para o processo de produção, e não o processo de produção para o trabalhador. Tem de transformar-se em fonte de desenvolvimento humano enquanto ou quando surjam as condições adequadas. O Capital, página 554, no final desse primeiro volume, Crítica da Economia Política. É hoje, né? Tchau, tchau! Olá pessoal, a editora Boitempo me convidou para ler o meu trecho preferido de alguma obra do Karl Marx. E a obra que eu escolhi foi essa daqui, sobre o suicídio, também publicado pela editora Boitempo. Na verdade não é um trecho único, são alguns pequenos trechinhos que em conjunto formulam uma ideia que considero que seja atual ainda para os dias de hoje. Embora a miséria seja a maior causa do suicídio, encontramo-lo em todas as classes, tanto entre os ricos ociosos como entre os artistas e os políticos. A diversidade das suas causas parece escapar à censura uniforme e insensível dos moralistas.
Está na natureza de nossa sociedade gerar muitos suicídios. As sociedades não geram todas, portanto, os mesmos produtos. É o que precisamos ter em mente para trabalharmos na reforma de nossa sociedade e permitir-lhe que se eleve a um patamar mais alto. Que tipo de sociedade é esta em que se encontra a mais profunda solidão no seio de tantos milhões? Em que se pode ser tomado por um desejo implacável de matar a si mesmo sem que ninguém possa prevê-lo? Tal sociedade não é uma sociedade, ela é, como diz Rousseau, uma selva habitada por feras selvagens. Descobri que sem uma reforma total da ordem social de nosso tempo, todas as tentativas de mudança seriam inúteis. A revolução não derrubou todas as tiranias. Os males que se reprovavam nos poderes despóticos subsistem nas famílias. Nelas, eles provocam crises análogas àquelas das revoluções. As verdadeiras relações entre os indivíduos ainda estão para ser criadas, entre nós inteiramente. E o suicídio não é mais do que um entre os 1001 sintomas da luta social geral. Karl Marx, sobre o suicídio, editora Boitempo. Salve, firmeza? Davidson Faustino, Davidson Incossi, sou professor na Universidade Federal de São Paulo e estudioso da relação entre capitalismo, colonialismo e racismo. E eu fui convidado aqui para estar lendo um trechinho do Marx aqui nessa campanha Leia Marx, da Boitempo, né? Eu escolhi 2 trechos aqui desse livrinho da Boitempo, que vocês conhecem, né? O livro 1 do Capital, e aí eu vou ler um trechinho do capítulo 24 e um trechinho do capítulo 25, por serem trechos muito importantes para aquilo que eu estudo, mas eu acredito que também são trechos importantes para entender o capitalismo e, consequentemente, para a gente entender o Brasil e especialmente o Brasil atual, né? Lá no capítulo 24, né, no capítulo da assim chamada acumulação primitiva do capital, o Marx vai chamar a atenção de uma coisa muito importante, que é o papel do colonialismo, o que ele chama de sistema colonial, para a assim chamada acumulação primitiva de capital, né? Para a expropriação. O colonialismo ele aparece aqui como uma das formas de expropriação e não como uma forma qualquer, mas como uma forma muito importante, e esse tema ele vai gerar uma série de debates posteriores, né? Então eu vou ler o trecho aqui em que o Marx argumenta a respeito disso. Ele vai dizer que o sistema colonial, que na página 823, o sistema colonial amadureceu o comércio e a navegação como plantas no hibernáculo. Tal sistema proclamou, aí eu passo aqui para a página seguinte, tal sistema proclamou a produção de mais valor como finalidade última e única de toda a humanidade. Então aqui tem uma questão logo de cara, né, que é a importância do sistema colonial para esse período inicial de desenvolvimento do capitalismo e tudo que... e a partir daí isso tem uma série de consequências para a gente pensar uma sociedade como a brasileira, por exemplo, né? Mas não vou entrar nisso porque a ideia era só ler o trechinho. Mas eu queria fechar com outro trechinho que também é bastante instigante, que está no capítulo 25, que é a teoria moderna da colonização, onde o Marx faz uma comparação entre as formas de dominação na sociedade industrial e na sociedade colonial, né? Ele vai dizer que em sua casa a metrópole pode disfarçar com um mentiroso tartamudeio numa relação contratual livre entre comprador e vendedor, entre 2 possuidores de mercadoria igualmente independentes, o possuidor da mercadoria capital e o da mercadoria trabalho. É possível disfarçar e essa relação aparece apenas como uma relação de troca entre iguais. Mas na colônia não, mas na rua né, não. Nas colônias, vai dizer o Marx, essa bela fantasia de igualdade se desfaz em pedaços. Esse trecho, essa reflexão, essa diferenciação que o Marx faz, apontando para a particularidade das formas de violência na colônia, uma sociedade onde a violência ela é indisfarçável, é o ponto de partida para aquilo que o Fanon vai desenvolver depois nos Condenados da Terra
e toda a discussão que ele vai fazer a respeito da violência colonial. Então fica aí a dica aí e é nóis. Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Dimitra Vulcana e eu vim aqui fazer uma leitura de Marx para a gente comemorar o aniversário de Carlinhos Marx. Para quem não me conhece, hoje eu estou out of drag, mas infelizmente a vida da professora e da militante e da produtora de conteúdo no Brasil não é fácil. Enfim, eu quis trazer um pedaço dessa leitura para vocês. Na anterior, no ano passado, eu trouxe sobre o 18 de Brumário, porque ainda parece muito atual alguns trechos quando a gente lê o 18 de Brumário, mas na verdade tem um pouco a ver com o materialismo histórico dialético e as análises que o Marx teceu à sua época. Dito isso, eu trouxe hoje o Capital, porque o Capital ele é um livro que algumas pessoas acham que é um livro que vai ser difícil de leitura, e eu queria dizer para vocês que hoje existe muito, mas muito material de apoio, desde as próprias lives que a Boitempo faz, o livro do Harvey, também lançado pela Boitempo, e outros projetos também, como o meu lá no meu canal, que a gente faz com que as pessoas leiam este livro. E ler este livro faz muito bem, porque a gente já sente na pele o que é a exploração capitalista. Todos nós que somos classe trabalhadora já sabemos e sentimos na pele o que é essa exploração. Aí agora a gente precisa só jogar a teoria e entender mais como a gente pode também agir na prática a partir do entendimento do mecanismo e funcionamento do capital. Dito isso, eu quero dizer aqui uma coisa que é interessante da gente pensar de como que na pandemia, durante a pandemia, a gente viu as mortes acontecendo de milhares de pessoas, nós vimos a miséria, a fome se alastrando, e a gente fica assim, o que está acontecendo nesse sistema? Pessoas estão morrendo de fome, pessoas estão morrendo por falta de assistência, e aí a gente vai e entra em outras notícias e a gente do nada começa a ver novos bilionários, ou fulano se torna o primeiro trilionário, e a gente assim, caramba, como que esse sistema consegue fazer que em tempos de miséria e escassez a gente tenha pessoas acumulando e acumulando e acumulando? E aí tem um trechinho aqui que eu acho interessante para a gente só pensar como que é o capitalismo e como que é o capitalista. E o Marx coloca assim, isso está na página 307, no capítulo 8, falando sobre a jornada de trabalho. O capitalista tem sua própria concepção sobre essa última tule. Aí vou continuar aqui. O limite necessário da jornada de trabalho. Como capitalista, aí o Marx vai falar de como que o capitalista age em relação à jornada de trabalho, que a gente já sabe que sempre quer estender ou explorar mais, quando não é possível por lei estender. Aí ele coloca, mas o capital... Não, ele coloca assim, sua alma é a alma do capital, mas o capital tem um único impulso vital, o impulso de se autovalorizar, de criar mais valor, de absorver com sua parte constante, que são os meios de produção, a maior quantidade de mais trabalho. E é aqui que eu quero chegar, nessa próxima frase que eu vou colocar para vocês. Quando eu li o Capital, eu acho na primeira leitura foi um pouco difícil. Nas outras leituras que todo ano eu faço o ciclo de leituras, as coisas vão se encaixando e tudo mais. Quando eu fui pro livro 2, eu falei, caramba, o livro 1 era meio literário. Porque Marx tinha umas frases muito assim, tem umas frases, na verdade, muito assim, durante a leitura do Capital 1. O Capital é trabalho morto, que como um vampiro vive apenas de sucção de trabalho vivo, e vive tanto mais quanto mais trabalho vivo ele suga. É isso, gente. O Capital é isso. O Capital é sucção de trabalho vivo de vidas. E enquanto a gente não acabar com esse sistema de abundância, mas também de miséria, a gente não vai ver o povo, o trabalhador, o proletariado livre. Então, é isso. Não dá pra gente abrir as categorias marxistas aqui para poder conversar sobre elas, mas aí, se vocês quiserem, vocês têm todo o tempo do mundo assistindo no canal da Boitempo, pelo Instagram da Boitempo, pelo meu canal e também de outros camaradas marxistas que vocês conhecem, viu? Beijinho, bye!
minha leitura para o M de Marx vai para o primeiro livro que eu li sobre Marx, ainda na graduação, que foi o Sobre a Questão Judaica. Foi a primeira obra marxiana que eu tive acesso, e uma obra que fala sobre a emancipação política e emancipação humana. Nesse livro, Marx ele vai responder a uma colocação feita por Bruno Bauer a respeito da inserção do cidadão judeu dentro da Alemanha, né? E aí o Bruno Bauer diz que para que o cidadão judeu pudesse ser aceito dentro daquele ambiente, ele deveria renunciar à sua religião de maneira que ele pudesse ser inserido num Estado cristão, que era o Estado do que viria a ser a Alemanha no futuro. E o Marx rebate isso dizendo que a emancipação humana e a emancipação política, na verdade, elas devem caminhar em direção a um modelo de sociedade que não mais crie esse tipo de determinações e que não mais se fale de Estado cristão ou de Estado ABC, mas que se fale sobre, essencialmente, a necessidade da eliminação do Estado para que a emancipação humana pudesse ser alcançada. E um trecho que me é muito caro é esse aqui. A constituição do Estado político e a dissolução da sociedade burguesa nos indivíduos independentes, cuja relação é baseada no direito, assim como a relação do homem que vivia no estamento e na guilda era baseada no privilégio, se efetiva em um só e mesmo ato. O homem, na qualidade de membro da sociedade burguesa, o homem apolítico, necessariamente se apresenta então como homem natural. Os droits de l'homme se apresentam como droits naturels, pois a atividade consciente se concentra no ato político. O homem egoísta é o resultado passivo, que simplesmente está dado, da sociedade dissolvida, objeto da certeza imediata, portanto, objeto natural. A revolução política decompõe a vida burguesa em seus componentes sem revolucionar esses mesmos componentes, nem submetê-los à crítica. Ela encara a sociedade burguesa, o mundo das necessidades, do trabalho, dos interesses privados, do direito privado, como fundamento de sua subsistência, como um pressuposto sem qualquer fundamentação adicional e, em consequência, como sua base natural. Por fim, o homem na qualidade de membro da sociedade burguesa é o que vale como homem propriamente dito, como o homem em distinção ao citoyen, porque ele é o homem que está mais próximo de sua existência sensível e individual, ao passo que o homem político constitui apenas o homem abstraído, artificial, o homem como pessoa alegórica, moral. O homem real só chega a ser reconhecido na forma do indivíduo egoísta, o homem verdadeiro, só na forma do citoyen abstrato. E mais tarde o Marx ele vai debater essa questão depois de uma citação do Rousseau, em que ele vai dizer: toda emancipação é redução do mundo humano e suas relações ao próprio homem. A emancipação política é a redução do homem, por um lado, a membro da sociedade burguesa, a indivíduo egoísta independente e, por outro, a cidadão, a pessoa moral. Mas a emancipação humana só estará plenamente realizada quando o homem individual real tiver recuperado para si o cidadão abstrato e se tornar doente genérico na qualidade de homem individual na sua vida empírica, no seu trabalho individual, nas suas relações individuais, quando o homem tiver reconhecido e organizado suas forças próprias como forças sociais, e, em consequência, não mais separar de si mesmo a força social na forma da força política. Então essa é a minha leitura recomendada para o M de Marx. Espero que tenham gostado e leiam Marx. Gostoso demais. O Partido Comunista é um instrumento e a forma histórica do processo de libertação interior pelo qual o operário passa de executor a iniciador, de massa torna-se líder e guia, de braço converte-se em cérebro e vontade. Na formação do Partido Comunista é possível colher o germe de liberdade que terá seu desenvolvimento e sua plena expansão depois que o Estado operário tiver organizado as condições materiais necessárias. O escravo ou o artesão do mundo clássico conheciam a si mesmos, realizavam sua libertação ingressando numa comunidade cristã, na qual sentiam-se serem concretamente iguais, serem irmãos, já que são filhos de um mesmo pai. Assim também o operário que ingressa no Partido Comunista, no qual colabora para descobrir e inventar modos de vida originais, no qual concorre voluntariamente para a atividade do mundo, no qual pensa, prevê e tem uma responsabilidade, no qual não é só organizado, mas também organizador,
no qual sente que faz parte de uma vanguarda que marcha para frente, arrastando consigo toda a massa popular. O Partido Comunista, mesmo como simples organização, revelou-se uma forma particular de revolução proletária. Nenhuma revolução do passado conheceu partidos. Eles nasceram depois da Revolução Burguesa e se decompuseram no terreno da democracia parlamentar. Também nesse terreno, confirmou-se a ideia marxista de que o capitalismo cria forças que depois não consegue dominar. Os partidos democráticos serviam para indicar políticos competentes e fazê-los triunfar na competição política. Hoje, os governantes são impostos pelos bancos, pelos grandes jornais, pelas associações industriais. Os partidos se decompõem numa multiplicidade de facções pessoais. O Partido Comunista, surgindo das cinzas dos partidos socialistas, repudia suas origens democráticas e parlamentares e revela suas características essenciais, que são originais na história. A Revolução Russa é a revolução feita por homens organizados no Partido Comunista, que no partido plasmaram uma nova personalidade, adquiriram novos sentimentos, realizaram uma vida moral que tende a se tornar consciência universal e meta para todos os homens. Gramsci, o Partido Comunista. Olá, eu sou Isadora Tabi, do Grifa Podcast, e a convite da Boitempo eu quero ler alguns trechos de O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, do Karl Marx, em homenagem ao aniversário do nosso bom velhinho. Eu vou ler alguns trechos do primeiro capítulo dessa obra, que são trechos que eu gosto muito, e trechos que eu acho que a gente deveria recorrer sempre, mas especialmente nesse momento em que a gente está vivendo. Então vamos lá. Em alguma passagem de suas obras, Hegel comenta que todos os grandes fatos e todos os grandes personagens da história mundial são encenados, por assim dizer, duas vezes. Ele se esqueceu de acrescentar, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Os homens fazem a sua própria história. Contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se encontram. A tradição de todas as gerações passadas é como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos. E justamente quando parecem estar empenhados em transformar a si mesmos e as coisas, em criar algo como nunca antes visto, exatamente nessas épocas de crise revolucionária, eles conjuram temerosamente a ajuda dos espíritos do passado. Tomam emprestados os seus nomes, as suas palavras de ordem, o seu figurino, a fim de representar como essa venerável roupagem tradicional e essa linguagem tomada de empréstimo as novas cenas da história mundial. Assim, Lutero se disfarçou de apóstolo Paulo, a Revolução de 1789 e 1814 se travestiu ora de República Romana, ora de cesarismo romano, e a Revolução de 1848 não descobriu nada melhor para fazer do que parodiar, de um lado, o ano de 1789 e, de outro, a tradição revolucionária de 1793 e 95. Do mesmo modo, uma pessoa que acabou de aprender uma língua nova costuma retraduzi-la o tempo todo para sua língua materna. Ela, porém, só conseguirá apropriar-se do espírito da nova língua e só será capaz de expressar-se livremente com a ajuda dela quando passar a se mover em seu âmbito sem reminiscências do passado e quando, em seu uso, esquecer a sua língua nativa. Não é do passado, mas unicamente do futuro que a revolução social do século XIX pode colher a sua poesia. Ela não pode começar a dedicar-se a si mesma antes de ter despido toda a superstição que aprende ao passado. As revoluções anteriores tiveram de recorrer às memórias históricas para se insensibilizar em relação ao seu próprio conteúdo. A revolução do século XIX precisa deixar que os mortos enterrem os seus mortos para chegar ao seu próprio conteúdo. Grundrisse, edição da Boitempo, páginas 406 e 407. Originalmente, propriedade quer dizer, e isso em suas formas asiática, eslava, antiga, germânica, comportamento do sujeito que se reproduz,
sujeito que trabalha, portanto, que produz, em relação às condições de sua produção ou reprodução como condições que são suas. Por isso, a propriedade também terá formas distintas segundo as condições dessa produção. A própria produção objetiva a reprodução do produtor nas e com essas suas condições objetivas de existência. Este comportamento como proprietário, não como resultado, mas pressuposto do trabalho, isto é, da produção, pressupõe uma existência determinada do indivíduo como membro de um sistema tribal ou comunitário, do qual ele mesmo, até certo ponto, é propriedade. Escravidão, servidão, onde o próprio trabalhador aparece entre as condições naturais da produção para um terceiro indivíduo ou comunidade, são sempre secundárias, nunca originais, não obstante sejam o resultado necessário e consequente da propriedade baseada na comunidade e no trabalho em comunidade. De fato, é fácil imaginar que alguém poderoso, fisicamente superior, após ter primeiramente capturado o animal, em seguida capture pessoas para fazer com que essas capturem animais. Em suma, serve-se do ser humano como de uma condição natural já dada para a sua reprodução, sendo que o seu próprio trabalho se resume em dominar. Como se serviria de qualquer outro ser da natureza. Mas tal opinião é absurda. Por mais que seja correta do ponto de vista de um dado sistema tribal ou comunitário. Por que ela é absurda? Porque ela parte do desenvolvimento de seres humanos individualizados. O ser humano só se individualiza pelo processo histórico. Ele aparece originalmente como um ser genérico, ser tribal, animal gregário, ainda que de forma alguma como um ser social em sentido político. A própria troca é um meio essencial dessa individuação. Ela torna o sistema gregário supérfluo e o dissolve. Olá, jovens, aqui é o João Carvalho e hoje eu vou ler um texto desse pequeno e maravilhoso livro chamado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, na verdade da introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que muito ironicamente o Marx escreveu depois da obra própria. Beijo no coração de vocês, leia Marx. A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidos. Ela é o ópio do povo. A supressão da religião como felicidade ilusória do povo é a exigência da sua felicidade real. A exigência de que abandonem as ilusões acerca de uma condição é a exigência de que abandonem uma condição que necessita de ilusões. A crítica da religião é, pois, em germe, a crítica do vale de lágrimas, cuja aureola é a religião. A crítica arrancou as flores imaginárias dos grilhões, não para que o homem suporte grilhões desprovidos de fantasias ou consolo, mas para que se desvencilhe deles e a flor viva desabroche. A crítica da religião desengana o homem a fim de que ele pense, haja, configure a sua realidade como um homem desenganado, que chegou à razão, a fim de que ele gire em torno de si mesmo, em torno de seu verdadeiro sol. A religião é apenas o sol ilusório que gira em volta do homem, enquanto ele não gira em torno de si mesmo. Portanto, a tarefa da história, depois de desaparecido além da verdade, é estabelecer a verdade do aquém. A tarefa imediata da filosofia, que está a serviço da história, é, depois de desmascarada a forma sagrada da autoalienação humana, desmascarar a autoalienação nas suas formas não sagradas. A crítica do céu transforma-se assim na crítica da terra, a crítica da religião na crítica do direito,
a crítica da teologia, na crítica da política. Leiam Marx. Beijo no coração de vocês. Olá a todos, eu sou Leda Paulani, sou professora de Economia da Faculdade de Economia da USP, e ensino Economia Política, ensino a economia descoberta por Marx, né? A teoria marxiana da economia, da sociedade moderna capitalista. E eu escolhi aqui para ler nessa apresentação aqui da Boitempo, né, em comemoração a esse grande pensador, como não poderia deixar de ser, um trecho do Capital. O Capital, como se sabe, é a obra magna aí do Marx, né, do Karl Marx. Esse trecho que eu vou ler é um trecho que está no capítulo 3 do livro 1, em que Marx fala do dinheiro e fala particularmente de um papel que o dinheiro acaba desempenhando na sociedade capitalista, que é o de dar origem ao crédito, né? A partir do dinheiro se constitui o crédito, que é essa possibilidade de você compra, mas paga depois, né? Você tem acesso ao bem ou serviço, mas paga numa data futura, né? E o crédito é uma coisa generalizada, né? Há crédito também entre os próprios empresários, etc. E ele vai mostrar, nesse trecho que eu vou ler, né, como que, nos momentos de crise, em geral suscitadas pelo processo de alavancagem que o crédito produz na economia capitalista, né, nos momentos de crise explode uma contradição entre mercadoria e dinheiro. Né? Essa contradição é uma contradição que se desdobra de uma contradição interna à mercadoria mesmo, entre valor de uso e valor, ou seja, entre o lado da mercadoria que atende necessidades humanas, um alimento, uma roupa, ou mesmo um serviço médico, uma educação, e de outro lado, a questão de que esse bem, esse serviço tem que produzir lucro, né? Ele tem que ser tem que se realizar como valor, como diz o Marx, antes de poder servir a alguém, né? Então, essa contradição se desdobra na contradição entre mercadoria e dinheiro, e nos momentos de crise, em geral, alavancados pelo crédito, essa contradição aparece claramente, né? E aí aparece também o fetiche, o que ele chama de fetiche da mercadoria, que é a capacidade que a sociedade capitalista tem de fazer com que a gente entenda como natural tudo aquilo que é socialmente determinado, né? Então, as crises parecem que caem do céu. Então, vou ler aqui, diz ele lá: ocorrendo perturbações gerais nesse mecanismo, venham elas de onde vierem, o dinheiro abandona repentina e imediatamente sua figura puramente ideal de moeda de conta e converte-se em dinheiro vivo. Ele não pode mais ser substituído por mercadorias profanas. O valor de uso da mercadoria se torna sem valor e seu valor desaparece diante de sua própria forma de valor. Ainda há pouco, o burguês, com a típica arrogância pseudo-esclarecida de uma prosperidade inebriante, declarava o dinheiro como uma loucura vã. Apenas a mercadoria é dinheiro. Né? Então, na época do calor dos negócios, da economia acelerada, apenas a mercadoria é dinheiro, o negócio é vender, nem que seja crédito, para receber depois, etc. Mas agora se clama por toda parte, no mercado mundial, apenas o dinheiro é mercadoria. Então, quando baixa a crise, né, o sinal se inverte. Assim como o servo brame por água fresca, também sua alma brame por dinheiro, a única riqueza. E aí ele coloca aqui um pé de página, que é, na realidade, uma frase que está na obra anterior dele, que se chama Contribuição à Crítica da Economia Política, né? E que é reveladora absoluta disso que eu mencionei anteriormente como fetichismo. Né? Ele diz: essa transformação repentina do sistema de crédito em sistema monetário adiciona o terror teórico ao pânico prático. E os agentes da circulação tremem diante do mistério insondável de suas próprias relações. Né? Então,
acontece a crise como se fosse um terremoto, algo ditado pela natureza, e os agentes da circulação, quer dizer, todos aqueles que estão envolvidos nas transações, sobretudo os capitalistas, ficam paralisados, né, perante uma coisa que eles não entendem, né, mas que, no fundo, é o resultado das próprias relações sociais que se estabelecem nessa sociedade. Bom, acho que era isso, eu paro por aqui e deixo um abraço a todos. Na década de 1850, Marx escreveu uma série de textos e artigos sobre a Rússia e sobre a Guerra da Crimeia, que eu acho contém muitos paralelos que são interessantes e também úteis para a gente hoje. É um escrito que Marx publicou no 1857, rivelando a história diplomática do século XVIII, falando de um grande monarca moscovita do século XV, o que foi considerado importante para a unificação da Rússia e para a sua autocracia, Marx declarou: basta substituir uma série de nomes e data por outras e torna-se claro que as políticas de Ivan III, o monarca em questão, e a das Rússia de hoje não são meramente semelhantes, mas idênticas. Ao mesmo tempo, num artigo que Marx publicou no New York Daily Tribune, no 1854, em oposição aos demócratas liberais que exaltaram a coalizão anti-russa, Marx escreveu: é um erro descrever a guerra contra a Rússia como uma guerra entre a liberdade e o despotismo, para além do facto de que, se tal fosse o caso, a liberdade seria representada por um Bonaparte, todo objeto declarado da guerra é a maintenança dos tratados de Viena, aqueles mesmos tratados que anulam a liberdade e a independência das nações. Então, se substituiríamos Bonaparte pelos Estados Unidos de América e os tratados de Viena pelo tratado de OTAN, estas observações parecem escritas como se estivessem escritas para hoje. Então, não a Putin, mas também com Marx a gente pode falar que Bonaparte não é a democracia. Olá pessoal, eu me chamo Marcelo Badaró, sou professor de História da Universidade Federal Fluminense e estou aqui a convite da Boitempo para ler um trechinho da obra do Marx para vocês. Eu escolhi um trecho da primeira mensagem do Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores sobre a Guerra Franco-Prussiana, que o Marx escreveu em julho de 1870, e consta dessa coletânea de textos organizada pelo Marcelo Musto, né, Trabalhadores Univos, que é uma coletânea de textos da Primeira Internacional. Me parece um texto bem interessante para pensar o que nós vivemos no mundo hoje, né? O Marx, no texto, reivindica e saúda os posicionamentos contrários à guerra e de solidariedade mútua entre trabalhadores da França e da Alemanha, né? E no final do texto está a passagem que eu queria ler. Enquanto na França e na Alemanha, diz o Marx, oficiais se precipitam em uma luta fratricida, os trabalhadores da França e da Alemanha trocam mensagens de paz e de amizade. Este fato grandioso, sem paralelo na história do passado, abre a perspectiva de um futuro mais luminoso. Ele prova que, em contraste com a velha sociedade, com suas misérias econômicas e seu delírio político, uma nova sociedade está a desabrochar. Uma sociedade cuja regra internacional será a paz. Porque em cada nação governará o mesmo princípio, o trabalho. A pioneira dessa nova sociedade é a Associação Internacional dos Trabalhadores. Obrigado. Qual a relação dos comunistas com os proletários em geral? Os comunistas não formam um partido à parte, oposto aos outros partidos operários. Não têm interesses diferentes dos interesses do proletariado em geral. Não proclamam princípios particulares segundo os quais pretendam moldar o movimento operário. Os comunistas se distinguem dos outros partidos operários somente em 2 pontos. 1. Nas diversas lutas nacionais dos proletários, destacam e fazem prevalecer os interesses comuns
do proletariado, independentemente da nacionalidade. 2. Nas diferentes fases de desenvolvimento por que passa a luta entre proletários e burgueses, representam, sempre e em toda parte, os interesses do movimento em seu conjunto. Na prática, os comunistas constituem a fração mais resoluta dos partidos operários de cada país, a fração que impulsiona as demais. Teoricamente, tem sobre o resto do proletariado a vantagem de uma compreensão nítida das condições, do curso e dos fins gerais do movimento proletário. O objetivo imediato dos comunistas é o mesmo que o de todos os demais partidos proletários: constituição do proletariado em classe, derrubada da supremacia burguesa, conquista do poder político pelo proletariado. As proposições teóricas dos comunistas não se baseiam de modo algum em ideias ou princípios inventados ou descobertos por este ou aquele reformador do mundo. São apenas a expressão geral das condições efetivas de uma luta de classes que existe, de um movimento histórico que se desenvolve diante dos olhos. A abolição das relações de propriedade que até hoje existiram não é uma característica peculiar e exclusiva do comunismo. Me chamo Matheus Carvalho, sou militante cansado aqui nessa rede, e a Boitempo me convidou para ler um trechinho de uma obra do Marx para comemorar o aniversário do Bom Velhinho, e eu escolhi a crítica do programa de Gotha, e eu vou ler para vocês um pouquinho sobre Marx e ecologia. O trabalho não é a fonte de toda riqueza. A natureza é a fonte dos valores de uso, e é em tais valores que consiste propriamente a riqueza material. Tanto quanto o é o trabalho, que é apenas a exteriorização de uma força natural, da força de trabalho humana. Essa frase pode ser encontrada em todos os manuais infantis e está correta, desde que se subentenda que o trabalho se realiza com os objetos e os meios a ele pertinentes. Mas um programa socialista não pode permitir que tais fraseologias burguesas possam silenciar as condições que, apenas elas, dão algum significado a essas fraseologias. Apenas porque, desde o princípio, o homem se relaciona com a natureza como proprietário, a primeira fonte de todos os meios e objetos de trabalho. Apenas porque ele a trata como algo que lhe pertence, é que seu trabalho se torna a fonte de todos os valores de uso, portanto, de toda a riqueza. Os burgueses têm excelentes razões para atribuir ao trabalho essa força sobrenatural de criação, pois, precisamente, do condicionamento natural do trabalho, segue-se que o homem, que não possui outra propriedade senão sua força de trabalho, torna-se necessariamente, em todas as condições sociais e culturais, um escravo daqueles que se apropriaram das condições objetivas do trabalho. Ele só pode trabalhar com sua permissão, portanto, só pode viver com a sua permissão. Marx aqui faz uma crítica a uma parte, né, do programa de Gotha, que foi essa união do Partido Social Democrata Alemão e da Associação Geral de Trabalhadores ali na Alemanha. E Marx ele faz algumas críticas a frases atribuídas a La Salle sobre o trabalho ser a fonte de toda a riqueza. E aí Marx traz essa perspectiva de que é a natureza, né, que é a fonte dessa riqueza, que o homem, no caso aqui o capitalista, se apropriou dessa fonte de recursos finita para iniciar aí o seu trabalho de acumulação ilimitada, que a gente sabe que é limitada porque os recursos naturais são finitos, e é um exemplo de como Marx, naquele tempo, já tinha um olhar atento para a ecologia, com as limitações do seu tempo histórico. Olá, meu nome é Rui Braga e eu gostaria de fazer a leitura de um pequeno excerto do livro Capital, de Karl Marx, e que se encontra localizado no capítulo sobre a regulação da jornada normal de trabalho. Então, vamos começar. A história da regulação da jornada de trabalho em alguns modos de produção, bem como a luta que, em outros, ainda se trava por essa regulação,
provam palpavelmente que quando o modo de produção capitalista atinge certo grau de amadurecimento, o trabalhador isolado, o trabalhador como livre vendedor de sua força de trabalho, sucumbe a ele, sem poder de resistência. A criação de uma jornada normal de trabalho é, por isso, o produto de uma longa e mais ou menos oculta guerra civil entre as classes capitalista e trabalhadora. Como a luta teve início no âmbito da indústria moderna, ela foi travada inicialmente na pátria dessa indústria, a Inglaterra. Os trabalhadores fabris ingleses foram os paladinos, não só da classe trabalhadora inglesa, mas da classe trabalhadora em geral, assim como seus teóricos foram os primeiros a desafiar a teoria do capital. Por essa razão, o filósofo da fábrica, denuncia como um irremediável opróbrio para a classe trabalhadora inglesa que ela tem inscrito em sua bandeira a escravidão das leis fabris, manifestando com isso sua oposição ao capital, que lutava de modo viril pela, entre aspas, liberdade plena do trabalho. A França se arrasta claudicante atrás da Inglaterra. Foi necessária a Revolução de Outubro para trazer à luz as leis das 12 horas, muito mais defeituosa que a original inglesa. Apesar disso, o método revolucionário francês também mostra suas vantagens peculiares. De um só golpe, ele estabelece para todos os ateliês e fábricas, sem distinção, os mesmos limites da jornada de trabalho, ao passo que a legislação inglesa cede à pressão das circunstâncias, ora nesse ponto, ora no outro, e está num melhor caminho para se perder em meio a novos embrólios jurídicos. Por outro lado, a lei francesa proclama como um princípio aquilo que a Inglaterra conquistou apenas em nome das crianças, dos menores e das mulheres, e que só recentemente foi reivindicado como um direito universal. Nos Estados Unidos da América do Norte, todo o movimento operário independente ficou paralisado durante o tempo em que a escravidão desfigurou uma parte da República. O trabalho não pode se emancipar na pele branca, onde, na pele negra, ele é marcado a ferro. Mas, da morte da escravidão, brotou imediatamente uma vida nova e rejuvenescida. O primeiro fruto da Guerra Civil foi o movimento pela jornada de trabalho de 8 horas, que percorreu com as botas de 7 léguas da locomotiva do Atlântico até o Pacífico, da Nova Inglaterra à Califórnia. O Congresso Geral dos Trabalhadores em Baltimore, em agosto de 1866, declarou, entre aspas, a primeira e maior urgência do presente para libertar o trabalho deste país da escravidão capitalista é a aprovação de uma lei que estabeleça uma jornada de trabalho normal de 8 horas em todos os estados da União Americana. Estamos decididos a empenhar todas as nossas forças até que esse glorioso resultado seja alcançado. Fim da citação. Eu considero essa passagem de enorme relevância, infelizmente, porque hoje nós não apenas não discutimos a diminuição da jornada de trabalho, do tempo de duração da jornada de trabalho, como também, na maior parte do mundo, os trabalhadores ainda lutam por uma jornada de 8 horas em defesa de direitos trabalhistas mínimos. Por isso eu continuo considerando essa passagem, infelizmente, tragicamente, para a história do trabalho no mundo todo, uma passagem bastante atual. Muito obrigado pela atenção. Marx, Grundrisse, Introdução à Crítica da Economia Política, ponto 3, o método. Se consideramos um dado país de um ponto de vista político-econômico, começamos com sua população, sua divisão em classes, a cidade, o campo, o mar, os diferentes ramos de produção, a importação e a exportação, a produção e o consumo anuais, os preços das mercadorias, etc. Parece ser correto começarmos pelo real e pelo concreto,
pelo pressuposto efetivo e, portanto, no caso da economia, por exemplo, começarmos pela população, que é o fundamento e o sujeito do ato social de produção como um todo. Considerado de maneira mais rigorosa, entretanto, isso se mostra falso. A população é uma abstração quando deixo de fora, por exemplo, as classes das quais é constituída. Essas classes, por sua vez, são uma palavra vazia se desconheço os elementos nos quais se baseiam. Por exemplo, trabalho assalariado, capital, etc. Estes supõem troca, divisão do trabalho, preço, etc. O capital, por exemplo, não é nada sem o trabalho assalariado, sem o valor, sem o dinheiro, sem o preço, etc. Por isso, se eu começasse pela população, esta seria uma representação caótica do todo e, por meio de uma determinação mais precisa, chegaria analiticamente a conceitos cada vez mais simples. Do concreto representado, chegaria a conceitos abstratos, cada vez mais finos, até que tivesse chegado às determinações mais simples. Daí, teria de dar início à viagem de retorno, até que finalmente chegasse de novo à população, mas desta vez não como a representação caótica de um todo, mas como uma rica totalidade de muitas determinações e relações. A primeira via foi a que tomou historicamente a economia em sua gênese. Os economistas do século XVII, por exemplo, começam sempre com o todo vivente, a população, a nação, o Estado, muitos estados, etc. Mas sempre terminam com algumas relações determinantes, abstratas e gerais, tais como divisão do trabalho, dinheiro, valor, etc., que descobrem por meio da análise. Tão logo esses momentos singulares foram mais ou menos fixados e abstraídos, começaram os sistemas econômicos, que se elevaram do simples, como trabalho, divisão do trabalho, necessidade, valor de troca, até o Estado, a troca entre as nações e o mercado mundial. O último é manifestamente o método cientificamente correto. O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, portanto, unidade da diversidade. Por essa razão, o concreto aparece no pensamento como o processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida, não obstante seja o ponto de partida efetivo e, em consequência, também o ponto de partida da intuição e da representação. Na primeira via, a representação plena foi volatilizada em uma determinação abstrata. Na segunda, as determinações abstratas levam à reprodução do concreto por meio do pensamento. Por isso, Hegel caiu na ilusão de conceber o real como resultado do pensamento que se sintetiza em si, aprofunda-se em si e movimenta-se a partir de si mesmo, enquanto o método de ascender do abstrato ao concreto é somente o modo do pensamento de apropriar-se do concreto, de reproduzi-lo como um concreto mental. Mas, de forma alguma, é o processo de gênese do próprio concreto. Por exemplo, a categoria econômica mais simples, digamos o valor de troca, supõe a população produzindo em relações determinadas, supõe também um certo tipo de família, ou comunidade, ou de Estado, etc. Não pode jamais existir, exceto como relação abstrata, unilateral, de um todo vivente, concreto, já dado. Como categoria, ao contrário, o valor de troca leva uma vida antediluviana. Por essa razão, para a consciência, para a qual o pensamento conceitualizante é o ser humano efetivo,
e somente o mundo conceituado enquanto tal é o mundo efetivo, e a consciência filosófica é assim determinada, o movimento das categorias aparece, por conseguinte, como ato de produção efetivo, que, infelizmente, recebe apenas um estímulo do exterior, cujo resultado é o mundo efetivo. E isso, que no entanto é uma tautologia, é correto na medida em que a totalidade concreta, como totalidade de pensamento, como concreto de pensamento, é de fato um produto do pensar, do conceituar. Mas de forma alguma é um produto do conceito que pensa fora e acima da intuição e da representação e gera a si próprio, sendo antes produto da elaboração da intuição e da representação em conceitos. O todo, como um todo de pensamentos, tal como aparece na cabeça, é um produto da cabeça pensante que se apropria do mundo do único modo que lhe é possível, um modo que é diferente de sua apropriação artística, religiosa e prático-mental. O sujeito real, como antes, continua a existir em sua autonomia fora da cabeça. Isso, claro, enquanto a cabeça se comportar apenas de forma especulativa, apenas teoricamente. Por isso, também no método teórico, o sujeito, a sociedade, tem de estar continuamente presente como pressuposto da representação.